você é, ou em algum momento, alguma relação, se comportou como um doador compulsivo, aquela pessoa que está sempre fazendo tudo pelos outros, está sempre se anulando, sempre ajudando todo mundo, sempre se doando, e que de uma certa forma, em nenhum momento permite que outras pessoas façam as coisas por ela ou para ela, e não se permite receber afeto, atenção, ajuda de outras pessoas. Se você é assim ou se já se comportou assim em algum momento da sua vida, essa é uma condição que realmente atrapalha a sua vida afetiva, a sua vida de relacionamentos, seja com os amigos, seja com parceiro afetivo, seja com seus familiares, porque isso reflete em relações onde a dinâmica não é saudável. Se você quer saber como se tornar uma pessoa que sabe receber e o porquê provavelmente você se tornou um doador compulsivo na sua vida, fica aqui comigo até o final do vídeo. Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês, e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É claro que cada pessoa é única e que cada experiência pessoal é única. E que quando a gente fala de comportamento humano, podem existir inúmeras causas e influências de uma determinada pessoa acabar tendo o tipo de comportamento, de conduta na sua vida. Mas, em geral, a pessoa que está o tempo todo doando compulsivamente, a pessoa que está o tempo todo querendo fazer tudo pelos outros, de uma forma muito desesperada, uma pessoa que não sabe receber, não sabe aceitar a ajuda do outro, não sabe receber, aceitar o amor, o carinho das outras pessoas, que só sabe doar, não sabe receber, é uma pessoa que tem um perfeccionismo muito grande. É uma pessoa que se cobra demais. Porque o tempo todo ela tá doando, ela tá querendo fazer pelo outro, ela tá tentando de alguma maneira ali, por uma baixa autoestima provavelmente, ela tá ali tentando fazer com que o outro esqueça ou não perceba os defeitos dela. Porque ela acha que se o outro perceber os defeitos, ou que se ela não for útil, não for perfeita, não fizer tudo pro outro, então o outro não vai amá-la. E cada caso é um caso, mas as pessoas que vêm com essa baixa autoestima, configurada dessa maneira, em ser um doador compulsivo, são pessoas ou que vieram com esse comportamento, essa conduta, desde a infância, né, por elas mesmas, elas que criaram, elas que vieram com esse assunto para desenvolver aqui na vida, ou são pessoas que acabaram aprendendo esse tipo de comportamento através dos pais, dos professores ou dos familiares próximos. Então vamos pegar, por exemplo, se uma criança tem os pais que são extremamente perfeccionistas, extremamente exigentes, e são pais que, em contrapartida, não conseguem ser amorosos o suficiente, não têm muito bem esse lado afetivo integrado, ou não conseguem expressar isso com a criança, e só conseguem expressar esse lado mais exigente, provável que essa criança aprenda pelo exemplo que para ela conseguir ser amada pelos pais, então ela precisa sempre acertar, ela precisa sempre ser perfeita, ela sempre precisa atender às expectativas dos outros, porque se ela não fizer isso, se ela dar uma bola fora, se ela errar, se ela cometer um erro ali, ou se ela não fizer aquilo que o outro espera dela, então o outro vai deixar de amá-la. Por quê? Porque ela se sente mal com ela mesma, ela se sente inferior. Por isso que eu disse aqui sobre a baixa autoestima. Por quê? Quando a pessoa ela tem muito esse movimento de doar compulsivamente, de uma forma desesperada, porque ela acha que essa é a única maneira de fazer com que os outros a amem. Porque ela não acha que as pessoas podem amar ela mesmo com seus defeitos, com seus erros, com suas limitações. Então ela acredita
que para o outro amar ela, seja por qual motivo ela acredita nisso, mas na cabeça dessa pessoa, ela acredita que a menos que ela seja perfeita, a menos que ela não cometa nenhum erro, a menos que ela seja completamente utilitária e funcional para outra pessoa, a outra pessoa não vai amá-la, ela não vai merecer o amor dessa pessoa. Então, nessa busca desesperada e desenfreada pelo amor dos semelhantes, pelo amor dos afins, das pessoas que ela ama, ela então procura de qualquer maneira estar sempre atendendo à expectativa das outras pessoas, sempre querendo fazer tudo pelos outros e sempre se anulando em contrapartida. Porque se a pessoa ela tem baixa autoestima e se ela acha que ela não vai ser amada se ela não cumprir com o que o outro quer dela, então quando ela se vê numa sinuca de bico onde ela vai se anular, e se ela não se anular, ela vai anular o desejo da outra pessoa, então ela prefere se anular para poder receber a falsa sensação de amor que ela recebe daquela pessoa. Então, quando a gente fala de doador compulsivo, é uma pessoa que está desesperadamente o tempo inteiro querendo ocultar a sua sombra, ocultar os seus defeitos, querendo de uma certa forma ser amada, só que ela acredita que do jeito que ela é nesse momento, ela não pode ser amada, ela não é o suficiente, ela não merece amor. Seja por questões na infância, ou seja por alguma questão que ela já trouxe mesmo para desenvolver nessa vida. Porém, ela fica o tempo todo ali doando compulsivamente. Então ela tem um relacionamento afetivo, ela tá o tempo todo cuidando da outra pessoa, fazendo tudo para outra pessoa. Se ela tiver que se anular para ajudar outra pessoa, se ela tiver que deixar de comer, deixar de se cuidar para ajudar a outra pessoa, ela vai fazer isso. Se ela precisar deixar de dormir, deixar de descansar, ela vai fazer isso. E mesmo que seja uma coisa que a outra pessoa nem precisa tanto, que seja um capricho, ou até mesmo uma imaturidade do outro, ela vai atender isso sem pensar duas vezes. Porque ela quer o amor da outra pessoa e ela sente que ela não é merecedora dele. Por isso que o tempo todo ela tem que estar ali dando um reforço positivo, fazendo aquilo que aquela pessoa quer e deseja. E ela fica o tempo todo doando compulsivamente e a outra pessoa sempre recebendo. Acaba que vira uma relação onde essa pessoa, o doador compulsivo, ele se torna um pai ou mãe do outro. Porque ele está o tempo todo querendo cercear a vida do outro, querendo cuidar da vida do outro, vivendo pro outro. Essa pessoa ela não tem a vida interior rica o suficiente para ela cuidar da própria vida. Então, de uma forma desesperada, ela acaba vivendo para outra pessoa. E por que a gente precisa saber receber? Por que a gente precisa aprender a aceitar a ajuda dos outros, o carinho dos outros, o amor dos outros? Imagina comigo, essa pessoa que está doando compulsivamente, e ela doa o tempo inteiro, ela nunca dá permissão para o outro doar, só para o outro receber, ela sempre está doando e o outro sempre está recebendo. Esse tempo inteiro onde ela está doando, o outro está recebendo. E o que acontece com a necessidade da outra pessoa de doar amor, doar afeto, doar atenção? Está inativa. Ou seja, quando ela está o tempo todo doando compulsivamente, ela não está dando espaço para o parceiro, para o pai, para o amigo dela, dessa pessoa, poder exercer a doação. E, gente, todos nós precisamos saber doar e precisamos saber receber. Não é saudável você ficar em nenhum dos dois polos. É necessário que para uma relação, uma dinâmica ser saudável entre duas ou mais pessoas, é necessário que essas pessoas saibam o momento onde elas vão doar e o momento onde elas vão receber. Porque senão isso acaba virando o extremo. E aí, nessa relação, um vira o pai e a mãe e o outro vira o filho ou filha. E fica uma relação tóxica, abusiva, seja de qual lado for. Seja do lado da pessoa que só recebe e acaba se aproveitando daquela pessoa, ou da pessoa que só doa o tempo todo e acaba controlando a vida do outro. Então, de uma certa forma, seja qual polo você está, essa dinâmica não está saudável, porque todos nós precisamos ter um tempo de doação e um tempo de receber. Então, esse tempo todo que a pessoa está lhe doando compulsivamente,
ela não está dando espaço para outra pessoa exercer essa doação. E se a outra pessoa não está conseguindo doar esse amor, ou se esse amor que ela está querendo doar ali, aquela atenção, aquele carinho que ela está querendo doar ali, a outra pessoa não recebe, não quer receber, não sabe receber, a pessoa que está querendo doar, ela vai achar que foi rejeitada. Então olha a preocupação, olha o problema que se causa quando você não sabe receber, quando você não sabe doar. Porque a outra pessoa que está ali tentando doar, ela vai se sentir rejeitada, porque ela vai sentir que você não está querendo receber o amor dela. E muito provavelmente, gente, essas pessoas que têm baixa autoestima e que são doadoras compulsivas, elas vão acabar atraindo para a vida delas um composto complementar. Elas vão acabar atraindo para a vida delas, se interessando por pessoas que vão querer aproveitar delas, vampirizar, sugar energia, vão querer se aproveitar a todo momento delas, nunca vão querer fazer nada por ela, sempre vai querer ficar nessa relação só de ganha, 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 só pra ela e pro outro ela não dá nada. Então, em relações existe o oposto complementar. E uma pessoa que é doadora compulsiva, que é uma doadora muito excessiva e que tem uma baixa autoestima muito grande, ela vai acabar ficando com uma pessoa, se interessando por pessoas que são o oposto complementar dela. Então, muito provavelmente, ela pode acabar se relacionando com alguém que é um recebedor compulsivo, que é um aproveitador, que não sabe doar, que não sabe expressar afeto, que é uma pessoa fria, que só sabe se aproveitar. Talvez, muito provável que essa pessoa acabe encontrando um narcisista ou um psicopata para confirmar a crença dela de que ela tem que estar o tempo todo se doando compulsivamente, senão ela não vai estar amada. Então olha o problema que uma pessoa que não sabe o tempo de receber, que não sabe receber, pode criar na própria vida. Ela pode acabar entrando numa relação totalmente tóxica, totalmente não saudável, que vai prejudicar, criar traumas na vida dela, porque ela não sabe esse tempo de receber. E a vida é um eco, gente. Tudo que a gente sente aqui dentro, tudo que a gente emana, a gente recebe. Se você sente que o tempo todo tem que estar fazendo tudo pelos outros, para os outros amarem, e que você não pode receber o amor das pessoas porque você não é digno, você não vai receber o amor de ninguém. Porque quando aparecer uma pessoa que quiser dar o amor dela para você, você vai rejeitá-la. Mesmo que você nem consiga perceber que a pessoa te ama, ou que a pessoa gosta ou tem carinho por você, você não vai conseguir perceber. Porque você acredita que ninguém vai te amar do jeito que você é. Então é sempre interessante a gente fazer uma reflexão interna da gente com a gente mesmo, de quais são as causas da gente querer doar tão compulsivamente, da gente não querer abrir espaço da nossa vida para receber do outro. Às vezes um carinho, uma gentileza, uma ajuda. E podem parecer coisas bobas. Às vezes você está fazendo uma coisa que você já sabe fazer, e aí a pessoa ela oferece uma ajuda. Isso não quer dizer que você não saiba fazer aquilo, mas aquilo quer dizer que a pessoa ela quer contribuir de alguma forma com você. Então qual é o problema de aceitar? Inclusive, a gente tem muito nessa sociedade agora disseminado atualmente de mulheres que não sabem receber, né? Que só sabem doar, que não sabem receber uma gentileza, um carinho. Talvez por uma questão de polaridade, a gente acabou entrando nessa visão de uma mulher que ela tem que estar o tempo todo sendo muito poderosa, autossuficiente. Então, se o outro quiser ser um pouco cavaleiro com ela, quiser agradar ela de alguma forma, essa mulher não vai aceitar o elogio, ou o presente, ou o afeto, o carinho, o jeito, né? O gesto, porque ela sente que ela não pode aceitar. Ela não vai estar sendo feminista e o outro vai estar sendo machista com ela. Isso é uma questão muito profunda, mas com certeza, gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se a outra pessoa oferece uma ajuda, qual é o problema de você receber essa ajuda, aceitar essa ajuda? Se uma pessoa oferece a você de fazer um jantar gostoso para você comer, fazer um agrado, te entregar um presente, qual o seu problema? Por que você não pode receber? Entende? Fazer essas reflexões internas
é muito importante para a gente saber a causa e as influências que a gente tem que acabam contribuindo para a gente ter esse comportamento, essa conduta de um doador compulsivo na nossa vida. Inclusive, eu aconselho a você trazer essa questão para um psicólogo, um terapeuta, tratar essa questão com eles, trazer essas reflexões para eles, porque eles vão saber tratar isso de uma forma mais profunda e se adequar ao seu caso, né? Aliado, claro, com a meditação, que eu sempre falo aqui que é muito importante para a gente saber reconhecer o nosso mundo interno e saber se desidentificar dessas crenças que a gente adquiriu durante a infância. Porque muito provavelmente essa pessoa ela aprendeu em algum momento da vida dela, seja na infância, seja na adolescência, seja em um relacionamento, no trabalho, ela aprendeu que ela não é merecedora de amor e que ela tem que estar o tempo todo doando compulsivamente, que ela não merece receber. E tem muitas pessoas que têm esse quadro. Eu, por exemplo, já tive, não um grau muito alto, mas eu já tive esse grau de não aceitar receber, não poder receber nada do outro. E, gente, isso é saudável, não tem nada de errado em receber ajuda do outro, receber carinho do outro, ficar ali, ser o objeto. Porque é saudável que numa relação as duas pessoas tenham esses momentos recíprocos de doar e receber. Ah, David, mas você está falando de reciprocidade, mas tem dia que eu não quero doar, que eu quero receber, ou vice-versa. Eu não estou falando aqui sobre números, sobre métricas. Eu estou falando aqui sobre dinâmica, sobre sentimento, sobre postura. Ou seja, se num dia você não quer doar, você quer receber, ou se num dia você quer receber, você não quer doar, não existe um problema se isso não for excessivo, se isso não prejudicar a dinâmica da relação, se isso não tornar a relação muito fora do saudável. Então, o saudável é o quê? Nem menos da necessidade e nem mais da necessidade. Ou seja, a necessidade de doação e recebimento que você e o seu parceiro tem que ser ali sempre suprida, nunca menos e nunca mais, para não ficar exacerbado e o outro não conseguir doar nem conseguir receber, ou ficar de menos e um sentir que não está recebendo aquele amor, ou não se sentir amada, não se sentir percebida. Então, nunca menos nem nunca mais. Sempre visando o equilíbrio e não sobre número. Não é sobre, se essa pessoa me dá um beijo hoje, eu vou dar um beijo nela, então. Se ela me dá 2 beijos, eu dou 2 beijos. Não é sobre números, entende? Não é sobre porcentagens, é sobre posturas. Então é analisar o caso por inteiro, analisar a dinâmica por inteiro. Aquilo que você precisa receber do outro, o outro está conseguindo te dar, está conseguindo expressar para você. Aquilo que o outro necessita de você, você está conseguindo doar. E aí, fazendo essa reflexão dessa relação, desse casal, ou dessas pessoas que estão na relação, você consegue ter uma ideia se está saudável ou se não está saudável. E aí, gente, quando você começa a fazer essa reflexão, que você começa a ajustar a sua doação, o seu recebimento, você vai percebendo na sua vida quais relações são utilitárias e quais relações são de fato afetivas, né? Porque às vezes você está numa relação que você acha que é afetiva, mas o outro só está com você por conveniência, o outro só está ali para se aproveitar de você. Então, no momento que você parar de fazer tudo pelo outro, de se doar compulsivamente para o outro não vai querer mais saber de você. Isso é porque o erro é seu, que você não merece ser amada? Talvez não. Talvez seja o outro que esteja se aproveitando e vocês estejam em uma relação funcional. Então, o outro não quer saber de afeto com você, não quer saber de amor com você. Ele quer saber do que ele pode ganhar com essa relação. Então, quando você começa a ajustar isso, essa lei do equilíbrio de doação e recebimento, você vai percebendo quais relações são de fato afetivas na sua vida e quais relações as pessoas só estão ali para se aproveitar de você, para você ser uma ferramenta. Porque, gente, se a pessoa ela só te ama quando você faz tudo por ela, quando você só supre as expectativas dela, quando você sempre só está perfeito, não comete nenhum erro, quando você sempre faz tudo por ela, então essa pessoa ela não te ama, ela tá te usando. Então você não está sendo um objeto e um sujeito de ser amado, você está sendo uma ferramenta, uma maquininha ali para a pessoa, um empregado para aquela pessoa. E como a Arlie Cravo fala,
Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder tem que sair. Ou seja, numa relação, ou existe poder ou existe amor. Então, se de alguma forma aquela relação está alimentando o lado utilitário, funcional, se a outra pessoa está de uma certa forma se aproveitando de você, então essa pessoa ela não te ama. E a melhor coisa que você pode fazer é cortar esse vínculo, se afastar dessa pessoa, porque você só está ficando mais tempo com uma pessoa que não te percebe e, consequentemente, as pessoas que poderiam te perceber, que poderiam te amar de verdade, você não está abrindo espaço para elas chegarem. Porque a gente só sabe quando a pessoa ama a gente de verdade quando a gente não atende às expectativas dela, quando a gente não faz tudo o que ela quer, quando a gente não se autoanula, quando a gente se respeita. Nesse momento onde a gente não cumpre as expectativas da pessoa, é o momento que a gente percebe se ela realmente nos ama ou não. Porque se a pessoa ela não nos ama, com essa expectativa que foi frustrada, ela não vai querer mais saber de você. Mas se essa pessoa te ama, ela pode até ficar chateada com ela mesma por causa dessa expectativa ou com você, mas ela em nenhum momento vai querer cortar a relação, ou vai querer xingar você, ou vai querer nunca mais ver a sua cara, porque ela te ama, ela convive com você, ela gosta de você, apesar de uma atitude tal ou de você não ter atendido a expectativa dela. Então, entende? A melhor coisa que você pode fazer por você é aprender a receber, não ser só um doador compulsivo, também não sendo um recebedor compulsivo, sabendo doar também, para a relação ficar digna, para nenhum dos dois acabar sendo usado, sendo sugado na relação. Então, eu sei que é uma questão muito profunda e que muito provavelmente você vai ter que tratar isso por um longo tempo, de pouquinho a pouquinho, para você conseguir resolver essa questão. Mas, quando você começa a fazer esse movimento de pouquinho a pouquinho, quando alguém te oferece uma ajuda e você aceita, quando alguém oferece um jantar para você, você aceita, um carinho, você aceita, você vai aprendendo a aceitar, você vai vendo quem realmente te ama nessa vida. Talvez apareçam coisas que você não gostaria tanto de ver. Talvez as pessoas que você achava que te amavam, na verdade não te amam. Isso seja um baque muito grande. Mas é necessário que você saiba cortar esses vínculos funcionais, que só sabem sobre utilidade, para você realmente poder se conectar, conhecer alguém que realmente saiba sobre afeto. Mas não vai adiantar você cortar esse vínculo com a pessoa se você não mudar internamente, se você não procurar saber doar afeto e receber afeto. Se você só saber o lado funcional dos relacionamentos, então você não vai conseguir se relacionar com alguém que realmente está focado no afeto. Então, embora seja difícil, com muita ajuda, talvez de psicólogos, de terapeutas, de meditação, você consiga de pouquinho a pouquinho ensinando a si mesmo a receber afeto, carinho, porque isso é saudável e é uma necessidade que a gente tem. Assim como beber água, assim como respirar, a gente tem necessidade de afeto e isso não é carência, é necessidade. E é necessário que a gente saiba aprender tanto a receber quanto a doar saudavelmente em cada relação, sempre levando em conta o que também é saudável para outra pessoa, para a gente não ser um doador excessivo, nem um recebedor excessivo. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.